Salve alunos do canal Atualize Educação. Eu sou o professor Doni e o tema da videoaula de hoje é Primeira Grande Guerra Mundial, ou a Grande Guerra. Um conflito armado que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918 e marcou profundamente a história da humanidade. Vale lembrar que esta videoaula é sobre as 3 fases nas quais se divide esse conflito. Vocês podem acompanhar no nosso canal uma videoaula sobre as causas da Primeira Guerra Mundial e uma videoaula sobre o final desse conflito com o Tratado de Versalhes, tratado esse que motivou o nazismo e o fascismo e também a Segunda Guerra Mundial. Bem, quais foram as 3 fases da Primeira Grande Guerra? Primeira Guerra de Movimento, Guerra de Trincheiras, também chamada essa segunda fase de Guerra de Posições, e a terceira e última fase, a Segunda Guerra de Movimento. A Primeira Guerra de Movimento, o início da Primeira Guerra Mundial, aconteceu entre agosto e novembro de 1914. Durou 3 meses e pode ser resumida essa fase na execução do plano alemão de invasão da França, plano chamado Schlieffen. O nome Plano Schlieffen vem do seu autor, o chefe do exército alemão Alfred von Schlieffen. E esse chefe do exército alemão, das forças armadas alemãs, Alfred von Schlieffen, planejou essa operação, a Operação Schlieffen, em 1905, e o plano recebeu o seu nome. No que consistia esse plano? A esmagadora maioria do exército alemão, em uma eventual guerra contra a França, contra a Inglaterra, contra a Rússia, a Alemanha sabia que em uma guerra contra a França, a Inglaterra se uniria aos franceses por causa da Entente Cordiale, um acordo. Entente Cordiale em português significa entendimento cordial, entendimento entre amigos. Esse entendimento entre França e Inglaterra faria os ingleses ajudarem os franceses em uma invasão da Alemanha contra a França. Então os alemães concentrariam até 90% a esmagadora força do seu exército em um ataque pelo norte da França. O exército alemão invadiria a Bélgica e a Holanda, que ficam no norte da França, entrando pelo território francês bem junto à costa. Quer dizer, o exército alemão roçaria a sua manga direita, a manga do seu uniforme direito, por assim dizer, no Canal da Mancha, nas águas que separam a França da Inglaterra. Então, invadindo pelo norte o território francês, o exército alemão desceria bem junto à costa francesa, bem junto ao Oceano Atlântico. A França então se veria cercada por uma força alemã esmagadora, que estaria no lado atlântico, do lado do oceano, e teria do outro lado a Alemanha com o restante das suas forças armadas. Esse plano objetivava conquistar muito rapidamente a França. Bem, conquistando rapidamente o território francês, o exército alemão poderia se recompor na própria Alemanha para enfrentar, a partir daí, com a França conquistada, os exércitos da Inglaterra e também os exércitos da Rússia. A Alemanha sabia muito bem que, para se expandir junto com a Áustria era parceira da Alemanha, a Alemanha iria encontrar uma resistência russa, tá? Pois havia territórios que ambos, Rússia e Alemanha, queriam. Bem, o plano Schlieffen não deu certo. A gente idealiza as coisas, mas elas quase nunca saem como nós pensamos. Os alemães chegaram às portas de Paris, chegaram a aproximadamente 40 quilômetros da capital francesa. Os franceses, com medo, recuaram, levaram a sua capital para a cidade de Bordeaux, mas na grande batalha do Marne, Rio Marne, próximo a Paris, na primeira batalha do Rio Marne, em setembro de 1914, o exército alemão foi rechaçado. Ele sofreu uma derrota e recuou. Essa batalha foi tão gigantesca que nela participaram
mais de 1.071.000 soldados da França. Repito, mais de 1.071.000 soldados só da França. Participaram mais de 1.485.000 soldados da Alemanha, ou seja, mais de 2,5 milhões de homens lutaram durante dias às margens, às voltas do rio Marne, perto de Paris. Bem, foram 250.000 baixas entre mortos e feridos pela França, com 80.000 mortos franceses. Do lado alemão, mais 250.000 baixas entre mortos e feridos, sendo que desse total, 55.000 mortos. Os ingleses que ajudaram os franceses, foi uma ajuda muito importante. Os alemães não contavam com essa ajuda inglesa tão rápida. Os ingleses perderam, entre mortos e feridos, 13.000 homens, tá? 13.000 baixas só nessa batalha. Os alemães recuaram, se concentraram no seu território e a partir dali o que nós observamos foi uma manutenção de posição. Os alemães não permitiam que os franceses e ingleses avançassem mais, então franceses e ingleses pelo oeste pressionando a Alemanha. Pelo sul, a Itália. Vale lembrar o seguinte, nessa primeira etapa, nessa primeira guerra de movimento, entre agosto e novembro de 1914, a Itália estava do lado ainda da Alemanha e da Áustria, formando a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Itália. Mas, no mês de abril de 1915, pouco depois dessa primeira etapa, a Itália muda de lado, deixa a Tríplice Aliança, que a partir daí vai contar com basicamente Alemanha, Áustria, Turquia e Bulgária, e a Itália passa para o lado da Tríplice Entente, se unindo à Inglaterra, à França, à Rússia e a outros países. O Brasil, inclusive, apoiou militarmente a Tríplice Entente, fornecendo insumos de guerra, fornecendo munição, fornecendo armas, fornecendo comida, enfim. Bem, vamos lá. Então, a Itália passando para o lado da Tríplice Entente, nós vamos ter, a partir de novembro, mais ou menos, de 1914, uma guerra de posições em que a Alemanha, fixa no meio da Europa, enfrenta a oeste, como nós já falamos, França e Inglaterra, ao sul a Itália e a leste a Alemanha vai enfrentar o grande exército russo, grande não em tecnologia, mas em número de soldados. A guerra vai se fixar, haverá uma guerra de manutenção de posição. Essa guerra é chamada de guerra de posições ou guerra de trincheiras. Ela vai aproximadamente de novembro de 1914, tá? Após o encerramento da Batalha de Marne e o recuo do exército alemão. Então ela vai de novembro de 1914 a aproximadamente março de 1918, tá? O que acontece em março de 1918? A Rússia sai da guerra. A Rússia sai da guerra assinando um tratado, o Tratado de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk, uma cidade da Bielorrússia ou Belarus, um país que à época fazia parte da União Soviética, comandada pela Rússia. Enfim, então em março de 1918 a Rússia assina esse tratado com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk, e os russos saem da guerra. Os russos saem da guerra, perdem uma série de territórios que nós veremos na videoaula sobre o fim da guerra, e a Alemanha faz o quê? Pode concentrar todas as suas forças de novo contra a França, tá? Mas isso vamos ver daqui a pouco na terceira etapa, na Segunda Guerra de Movimento. Bem, entre novembro então de 1914 e março de 1918, a guerra de trincheiras, a guerra de posições, a guerra em que os países europeus em guerra construíram grandes sistemas de trincheiras, que eram escavações lineares, em linhas, geralmente em linhas de zigue-zague para confundir o inimigo. As trincheiras eram escavações, eram canais subterrâneos com em média 2 metros de profundidade, 1,80 m de largura.
cercadas, protegidas por sacos de areia dos dois lados, arame farpado e proteções internas. As paredes internas das trincheiras possuíam estruturas de madeira, peças de madeira. Por quê? Porque o inimigo constantemente tentava atravessar essas trincheiras por meio de túneis para explodi-las. Enfim, sacos de areia, arame farpado, proteções de madeira internas nas paredes das trincheiras. Mas o que mais chama a atenção é o sofrimento, é o cotidiano dos soldados que viviam entrincheirados. Bem, onde faziam suas necessidades fisiológicas? Em buracos no chão. O cheiro das fezes atraía moscas, atraía ratos, diversos tipos de insetos, de outros insetos. O odor era terrível. As doenças se espalhavam por conta dessa falta de higiene. Os corpos que morriam por conta de doenças, por conta de fome, por conta de ataques inimigos, eram enterrados em covas rasas. Infestações de piolhos e ratos dominavam esses locais. Os soldados conviviam também com lama, com neve, com frio, meses sem banho. Havia uma doença muito comum apelidada de pé de trincheira. O que seria o pé de trincheira? Em contato com a lama e com a neve, e muitas vezes com botas furadas, destruídas. Vale lembrar que chegar às trincheiras, aos soldados, com comida, com material de guerra, como botas, por exemplo, não era uma tarefa muito fácil. Então, muitas vezes, não raras às vezes, isso acontecia com grande frequência, os soldados tinham hipotermia nos pés, tá? Os pés congelavam, apodreciam, havia uma gangrena. Esse apodrecimento fazia os soldados perderem os pés. Há relatos de soldados que, tentando se movimentar, e não sentiam dor por causa da baixa temperatura, do apodrecimento, da falta de circulação de sangue nos pés. Então, tentando se movimentar, há relatos disso, esses soldados chegavam a perder os próprios pés dentro das botas, tá? Havia uma amputação quase que instantânea, natural, a partir de um certo momento dessa hipotermia não tratada cirurgicamente. Ferimentos, de modo geral, exalando mau cheiro, podridão, né? Então pensem no convívio com o mau cheiro, com o sofrimento, com as moscas, com os ratos. Os ratos eram usados como alimentação. Nas trincheiras russas há casos, há relatos de soldados que comiam ratos para não morrer de fome. Há relatos de canibalismo nessas trincheiras russas, tá? Soldados que, para não morrerem de fome, comiam os cadáveres dos companheiros. Ainda nas trincheiras russas nós temos relatos de soldados que, sem armas, esperavam o inimigo morrer para usar o seu fuzil, para usar o seu rifle. Imagine você sendo obrigado a lutar nessas condições, com o rifle na mão e o seu colega, o Ivan, do lado, só esperando a sua morte para usar o seu rifle, com a certeza de que também ele será substituído, trocado por outro soldado. Não havia rifles, não havia armas para todo o exército russo. Essa é uma das causas para que Lenin, para que os revolucionários russos tirassem a Rússia da guerra em 1918. Bem, havia também abrigos subterrâneos nas trincheiras, ou seja, abaixo da linha, se isto é um canal de trincheira, abaixo desse canal havia abrigos para os oficiais montarem os seus postos de comando, os seus centros de comando, os seus quartéis generais. Mas, além desse sofrimento físico inimaginável, havia um grande sofrimento psicológico. Os soldados estavam em alerta constante. A qualquer momento, bombardeiros manuais, pilotos, poderiam lançar dos seus aviões manualmente bombas convencionais. Bombas também poderiam ser lançadas das trincheiras inimigas contendo gases químicos, gases tóxicos, como o gás mostarda, que provocava cegueira, asfixia, uma morte horrenda. Veremos isso na aula sobre causas da Primeira Guerra Mundial, onde também falaremos das principais tecnologias de guerra, das principais armas. Enfim, bombardeiros tradicionais, com armas tradicionais, com bombas tradicionais, bombas
tóxicas, ataques noturnos surpreendentes, túneis escavados pelo inimigo, havia a sensação de que a morte sempre estava à espreita, rondando. Bem, como eu disse, se a primeira fase, a primeira guerra de movimento, durou 3 meses, de agosto a novembro de 1914, e se a segunda fase durou de novembro de 1914 a março de 1918, a partir de março do ano 1918, nós temos a segunda fase de movimento e o final da Primeira Guerra Mundial. Antes de falarmos sobre o início dessa terceira fase, convém mencionar um fato que aconteceu um ano antes, em abril de 1917, em plena Guerra de Trincheiras, a entrada dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos entram em 6 de abril de 1917 no conflito armado, do lado da Tríplice Entente, então do lado da Rússia, Inglaterra e França. Os americanos entram por quê? Oficialmente, eles sofrem ataques de submarinos alemães. Navios mercantes, navios comerciais norte-americanos são abatidos, são afundados por submarinos militares alemães. Mas por baixo dessa história oficial, história que nós sabemos, isso ela podemos contar por enquanto, os americanos tinham outro motivo para entrar na guerra, um motivo econômico. Eles haviam vendido armas para países da Tríplice Entente e para países da Tríplice Aliança, mas os seus negócios eram muito mais sólidos, muito mais ricos com a Tríplice Entente, com ingleses, franceses e russos. Os americanos não queriam perder o seu dinheiro, os seus negócios, queriam vender mais para esses países, queriam que eles vencessem e queriam que eles pagassem muitas dívidas de guerra que eles tinham com os americanos. Então, os Estados Unidos entram na guerra para defender a continuidade dos seus negócios com ingleses, franceses e russos e para garantir que esses países vencessem e pagassem as compras feitas a prazo, as compras militares. Interesses financeiros, os americanos entram em abril de 17. Em março de 18, com o tratado, com a paz de Brest-Litovsk, a Rússia sai da guerra. Sai da guerra perdendo para a Alemanha Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Ucrânia e a própria Bielorrússia, onde foi assinado o tratado. Esse tratado depois ele vai perder a sua validade por uma razão muito simples. A Alemanha vai perder a guerra. Mas, assim que o tratado é assinado em março de 18, os alemães jogam suas forças contra a França. Mas o Tio Sam, os americanos, salvam os ingleses, salvam os franceses na segunda batalha do Marne, tá? Uma batalha que vai durar que vai existir entre 15 e 18 de julho de 1918. Alguns meses depois, 4 meses depois, em novembro de 1918, acontece o armistício, a rendição da Alemanha após 4 meses da derrota na segunda batalha do Marne frente aos exércitos franceses, ingleses e também norte-americanos. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva para a derrota da Alemanha, que achou que venceria a Primeira Guerra Mundial depois de fazer as pazes com os russos, com os humilhados russos, mas não foi o que aconteceu. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Até mais.